Boa noite, amigos. Quero dar-lhes as boas-vindas à Prophecy Odyssey, e esta é a noite número 4 desta série de estudos bíblicos que abordam os temas mais importantes da profecia bíblica. Estamos muito felizes por a equipe da Amazing Facts estar de volta à cidade de Nova York. Fizemos uma série maravilhosa como essa neste mesmo prédio há 25 anos. E Deus é abençoado, e queremos agradecer àqueles que estão vindo localmente. Queremos dar as boas-vindas e cumprimentar nosso público internacional. É muito divertido. Você acessa o site e clica em idioma, e há cerca de 16 idiomas diferentes. E talvez eu esteja um pouco preocupado demais com isso, mas clico e me ouço pregando em todos esses idiomas diferentes. Eu não fazia ideia de que tinha o dom de línguas. Mas só o fato de passar por isso e ouvir foi muito divertido. Também quero dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão assistindo pela 3ABN, que está fazendo parceria conosco nesta série, Hope Channel International, Good News Network, e vocês verão essas transmissões nos próximos anos. Confiamos à medida que as pessoas estudam a palavra. A lição desta noite, como o pastor Ross estava compartilhando, é uma lição muito importante que trata da lei e do Cordeiro. É um tema que você encontra em toda a Bíblia, porque as Escrituras estão realmente lidando com o maior problema e a maior resposta. Temos um problema que se chama pecado. E temos uma resposta chamada Salvador. Temos um problema com essa doença do pecado e de nossa natureza, e ela é mortal. E Jesus veio para pegar essa doença mortal, para receber a penalidade por ela e para nos salvar. Então eu meio que lhe disse qual é o problema e a resposta bem aqui no início, mas sempre gosto de começar com um fato surpreendente. E por isso, vamos para a tela e ver o que aprendemos sobre esse importante assunto ao longo do caminho. O maior meteorito que já foi encontrado na Terra é chamado de Roba, Space Rock. Ele foi descoberto na Namíbia, no ano do fazendeiro, quando ele estava trabalhando com seu arado, e bateu em algo e pensou: o que é isso? Ele cavou um pouco e viu que era um pedaço de ferro. Mas ele continuou cavando e a coisa foi ficando cada vez maior e maior e maior. Até que logo ele percebeu que havia encontrado uma rocha enorme. Depois de algum tempo, descobriram que se tratava de um meteorito com mais de 9 metros de comprimento e talvez 9 metros de largura, o maior meteorito que já haviam encontrado. Várias pessoas vieram e tentaram arrancar pedaços dele, mas ele é tão duro que quebra praticamente todas as lâminas de serra e cinzéis que eles usam. Nunca a moveram do local onde atingiu a terra porque ela pesa cerca de 66 toneladas. Portanto, é uma rocha maciça, uma rocha de eras, pode-se dizer, e milhares de turistas vêm todos os anos para ver o meteorito Roba. A Bíblia nos diz que Deus, quando nos deu as palavras mais importantes, os 10 mandamentos, Ele as escreveu com o dedo na pedra, representando sua natureza imutável. E essa é a lei de Deus. Portanto, falaremos hoje sobre esse assunto muito importante. Sabe, o que já fizemos antes, e é realmente interessante, é sair na rua e dizer: você já ouviu falar dos 10 mandamentos? As pessoas dizem que sim. Ok, você pode me dizer quais são eles? Você sabe que a pessoa comum na rua só consegue entender 4 dos 10 dos mandamentos. É incrível. Quando o nosso país foi fundado, todos sabiam disso. Eu me lembro, fui criado praticamente como ateu, mas estudei em várias escolas públicas e quando era criança, havia os 10 mandamentos na parede da escola pública. Quantos de vocês se lembram disso? Algum dos santos mais velhos quer se deliciar aqui? Sabe, vamos começar com a pergunta número 1 e vamos falar sobre isso. E temos muitas informações valiosas para compartilhar. Primeira pergunta: quem é o símbolo do Cordeiro em Apocalipse? Capítulo 5, versículo 6. Agora, se vocês tiverem suas Bíblias, seja no celular ou na versão impressa, em casa, podem ir para o capítulo 5 e se olharem para o capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse, esse é um assunto de profecia. E olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos estava um cordeiro como havendo sido morto e tinha 7 cabeças e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o rolo da mão direita do que estava assentado sobre o trono. Bem,
Imediatamente, acho que alguns de vocês perceberam que estão esperando ver um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. E se você chegar ao capítulo 17 de Apocalipse, ele fala sobre uma mulher sentada sobre uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E alguns de vocês, quando estão no campo, veem uma placa que diz Travessia de Veados, com uma pequena imagem de um veado. Você nunca verá uma besta atravessando com 7 cabeças e 10 chifres. Essas coisas são símbolos bíblicos, mas não são tão difíceis de entender. Se você quiser saber quem é o Cordeiro, pode ler sobre isso bem ali no Novo Testamento. Ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Agora, o que significa os 7 olhos no Cordeiro e os 7 chifres? Jesus é o Cordeiro. 7 olhos representam o fato de saber tudo o tempo todo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, e isso está no 2º livro de Crônicas. E você pode ler. O que dizer dos 7 Espíritos de Deus? Isaías 11, versículo 2, fala que o Messias teria o Espírito do Senhor repousando sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de poder, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Essas são 7 facetas ou atributos do Espírito de Deus. Mas é um só Espírito. E há um só Jesus. Ele está apenas nos dizendo que vê tudo e sabe tudo, e um chifre na Bíblia representava poder. Lucas, capítulo 1, 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Ele visitou o seu povo redimido. Fala sobre o chifre de seu poder e da salvação. Portanto, esses símbolos que encontramos em Apocalipse nos dizem coisas diferentes sobre as características de Deus. Quando você pensa no nome de Jesus, normalmente o dizemos, ele está ligado a uma tradução grega. Se você é espanhol, diz Jesus. Jesus. Em hebraico seria Yahshua, e significa Salvador. Jeová é o Salvador. É o que o nome dele significa. Revelação. Você sabe quantos nomes o Senhor tem? Ele é o Alfa, o Ômega, ele é a porta. A Bíblia diz que ele é o bom pastor, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a água viva, ele é a videira e nós somos os ramos, ele é a luz do mundo, ele é o sumo sacerdote. Quero dizer, há muitos nomes de Cristo que nos dizem diferentes atributos de seu caráter, porque ele é Deus, ele é bastante complicado, você sabe. Ele tem muitas características diferentes. Então vemos essa imagem em Apocalipse capítulo 5 de um cordeiro que foi morto. É a solução para o problema de uma lei que foi violada. Falaremos sobre isso hoje à noite. Então, a seguir, você pode ler em João 1, versículo 29. Sabemos quem é o cordeiro. Diz que João viu Jesus vindo. Você pode dizer a resposta comigo quando os vir destacados. Diz que João viu quem? Jesus vindo em sua direção e ele disse, eis o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Abraão está subindo a montanha com seu filho Isaque. O Senhor disse a Abraão, quero que você ofereça seu filho como sacrifício, obedientemente. Ele sobe o monte Moriá, o madeiro é colocado nas costas de Isaque, assim como a cruz foi colocada nas costas de Jesus. E Abraão tem os ingredientes para o fogo, e Isaque está indo. Ele já havia se sacrificado com seu pai muitas vezes antes, mas algo está faltando hoje. Ele diz, pai! Abraão estava excepcionalmente calado. Ele disse, sim, meu filho. Ele disse, temos a lenha e temos o fogo. Mas onde está o cordeiro? E Abraão disse com aquelas palavras que ecoaram ao longo da história, meu filho, Deus providenciará um cordeiro para si mesmo. E quando eles chegaram ao topo da montanha, pouco antes, Isaque foi um sacrifício voluntário, assim como Jesus. Ele permitiu que seu pai o amarrasse. E antes que a faca descesse, Deus o deteve e disse, Abraão, Abraão, não machuque o rapaz. E apontou para um carneiro, um cordeiro macho, preso pelos chifres em um matagal. E a palavra em hebraico é arbusto espinhoso. Um carneiro macho com uma coroa de espinhos. Jesus usou uma coroa de espinhos por você e por mim. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o sistema de sacrifício apontava para Cristo. O que pode lavar meus pecados? Não o sangue de cordeiros, bodes e touros, nada além do sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus, amém? Você sabe disso. Portanto, Jesus é o Cordeiro que você vê em toda a Bíblia. No início, quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram cobrir seu pecado com o quê? Folhas de figueira. Deus disse que isso não funcionaria.
Em primeiro lugar, diz que eles fizeram aventais de folhas, um avental que era como uma mini saia. Portanto, era um material errado e não tinha material suficiente. As pessoas ainda fazem isso hoje com material insuficiente. E diz que Deus lhes deu túnicas. A palavra aqui é vestes de pele. Deus não criou de repente o vinil Naugahyde. Era uma imitação de pele. Deus estabeleceu um sistema de sacrifício. Um cordeiro precisava morrer para cobrir a nudez deles. E Jesus precisou morrer para cobrir a nossa nudez. E a revelação nos diz que ele providenciou lindas vestes brancas de glória para nós. No céu, amém? O filho pródigo volta para casa e o pai cobre a sujeira dele com seu melhor manto. E Jesus morreu para providenciar essas vestes para você e para mim. Pergunta número 2. Por que foi necessário que Jesus sofresse e morrer? A Bíblia nos diz, Romanos 3, 23, para quantos? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A segunda parte diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Todos nós pecamos, a penalidade é a morte, mas ainda estamos vivos. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo por 2 razões. Primeiro, para morrer em favor daqueles que aceitarem seu sacrifício e o novo coração que ele oferece. E porque os iníquos ainda estão vivos. Jesus morreu para dar-lhes tempo de tomar uma decisão. Caso contrário, você cai morto na primeira vez que peca. Todos estão vivos por causa da graça de Deus, amém? Mas muitas pessoas estão vivendo em liberdade condicional e isso vai acabar. A menos que se voltem para Cristo e aceitem seu sacrifício. A Bíblia diz que Cristo morreu por nossos pecados. Todos nós pecamos. Somos todos culpados. E às vezes, achamos que os pecados são apenas pequenas coisas, como por exemplo, comi um biscoito entre a sobremesa e o jantar e não deveria ter comido. O pecado é mortal. A Bíblia diz que a penalidade para o pecado é a morte. Contagioso e mortal. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez, o justo, pelos injustos. Ele é justo, tomou o nosso lugar. Eu costumava cantar uma música que dizia, ele pagou uma dívida que não tinha. Eu tinha uma dívida que não podia pagar. Eu precisava de alguém para lavar meu pecado. Então, o que é pecado? A Bíblia nos diz, como o Apocalipse chama esse plano para salvar as pessoas da morte? Isso é uma profecia. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Isso está no que eles chamam de a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, tendo o evangelho eterno. A palavra evangelho significa as boas novas eternas. O evangelho é uma notícia muito boa por causa das más notícias. A má notícia é que o mundo está morrendo. Toda a criação geme e sofre, nós estamos morrendo. Desde o momento em que você nasce, você é tão perfeito quanto será. Mas a partir desse momento você está em uma esteira rolante para a sepultura. É uma coisa certa. Você tem uma vida para viver. Alguém disse que uma vida a ser vivida logo passará. Somente o que for feito por Cristo será duradouro. A coisa mais importante na vida é conhecer Deus e seu amor, e compartilhar Deus e seu amor. É isso aí, 2 grandes mandamentos. Amar o Senhor de todo o coração. Amar o próximo. Temos de aprender a amar. E esse é o propósito do plano de salvação. A boa notícia é que estamos morrendo, mas Jesus disse, não quero que vocês morram. Eu morrerei por vocês. Eu levarei todos os seus pecados e morrerei em seu lugar, se acreditarmos. Esse é o plano de salvação chamado de Evangelho, as boas novas. Às vezes é tão bom que as pessoas têm dificuldade em acreditar. Elas dizem, como posso acreditar nisso? Tenho de merecer isso de alguma forma. Lembro-me de ouvir certa vez sobre um homem. Ele trabalhava em uma mina. E um pregador estava fazendo uma reunião evangelística, e o evangelista dizia a esses mineiros todas as noites, venham a Jesus, ele perdoará seus pecados. O mineiro se encontrou com o evangelista depois e disse, não entendo como isso não parece ser justo. Quero dizer, eu tenho que fazer algo para merecer. E para merecê-lo, como ele pode simplesmente me dar isso? Eu piquei. E o evangelista disse, você vai trabalhar todos os dias, certo? Na mina, sim. Ele disse, você pega um elevador para descer, não é? Ele disse sim. Ele disse, você tem que pagar por esse elevador? Ele disse que não. Ele disse, alguém teve de pagar pelo elevador para trazê-lo de volta para cima? Sim, muito caro. Ele disse, Deus pagou pelo elevador para levá-lo de volta para cima.
Você desceu, mas ele o trará de volta para cima. A Bíblia nos diz, e espere, eu ainda não li a pergunta. De acordo com a Bíblia, o que é pecado? Jesus veio para nos salvar do pecado. O que é pecado? Há várias definições. A mais simples é encontrada em 1 João 3, versículo 4. Pecado é iniquidade. Se você tiver a versão King James, ela diz que o pecado é a transgressão da lei. Quando você transgride a lei de Deus, isso é pecado. Agora, os 10 mandamentos falam de coisas como não mentir, não roubar, não matar, não furtar. Quando você desobedece à lei de Deus, é pecado. E a penalidade para o pecado é a morte, porque ele destrói. É um câncer que destrói toda a felicidade. É totalmente contrário à natureza de Deus e de seu universo, porque pela lei, Romanos 3:20, vem o conhecimento do pecado. A lei não existe para nos salvar do pecado. A lei nos mostra nosso pecado. Pergunta número 5. A lei moral de Deus pode ser mudada ou revogada? Quando falamos sobre a lei moral, estamos falando sobre os 10 mandamentos. Há muitas leis na Bíblia. Você tem as leis civis que Moisés deu. Muitos governos do mundo também ainda seguem a lei civil. Na verdade, se você for ao prédio da Suprema Corte, bem ali no topo, do lado de fora, verá que Moisés está sentado e tem os 10 mandamentos em seu colo, porque são os mais concisos e completos. Concisa e completa da lei de Deus que você encontrará em qualquer lugar. Então responda a Lucas 16, versículo 17. Jesus disse, é mais fácil que o céu e a terra o quê? Passar do que um til. A palavra til significa um cruzamento de um T. Para falhar na lei. O céu e a terra devem passar primeiro. Você sabe que o Apocalipse fala sobre a arca de Deus no céu? Deus tem uma cópia lá em cima. Você precisa se livrar do céu para se livrar da lei de Deus. Novamente, Salmo 89, versículo 34. Não quebrarei a minha aliança, nem alterarei a palavra que saiu dos meus lábios. Quando Deus deu os 10 mandamentos, ele os proferiu com sua própria boca. Ele os escreveu com seu próprio dedo, na presença de uma nação inteira. Desde então, ele nunca fez nada parecido, em que as pessoas ouvissem a voz de Deus falar. E o que ele fez? Ele falou os 10 mandamentos. Portanto, isso deve ser importante. Novamente, Salmo 11, versículos 7 e 8, todos os seus preceitos são seguros. Eles permanecem firmes por quanto tempo? Para todo o sempre. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. O Senhor diz, porque eu sou o Senhor, não mudo, eu não mudo. Deus é eterno, Ele escreveu sua lei. Agora, a razão pela qual esse assunto é importante é que você ficaria surpreso. Há até mesmo pastores que estão dizendo, bem, Jesus veio para acabar com a lei. Quantos de vocês já ouviram isso? Isso é o que se chama de doutrina dos demônios. Sabe por que o diabo odeia a lei? Porque a lei nos mostra o nosso pecado. A transgressão da lei é pecado. Se as pessoas não acham que existe uma lei, elas não acham que tem pecado. Se elas acham que não tem pecado, quem precisa de Jesus? Portanto, o diabo quer se livrar da necessidade do Salvador. Ele tem até pregadores dizendo que não estamos sob a lei. A Bíblia fala sobre não estarmos sob a lei. Mas isso não significa que não temos a obrigação de obedecer. Significa que por causa de Cristo, não estamos sob a penalidade da lei. Mas você não está livre para desobedecer aos mandamentos dele. Paulo diz, que faremos se continuarmos no pecado para que a graça abunde? Deus nos livre. Não continuamos a pecar porque dizemos, agora estou debaixo da graça. Posso simplesmente pecar. Jesus não morreu para nos dar uma licença para pecar. Porque se ele pudesse fazer isso, não precisaria morrer. É porque não havia outra maneira de morrer. Vou lhe dizer outra razão pela qual a lei de Deus não pode mudar. Deus diz, eu não mudo. A lei é uma expressão do caráter de Deus. Por exemplo, tem um slide na tela que quero que você veja. A Bíblia descreve as características de Deus. Você notará que no lado esquerdo, ela diz que Deus é bom. Depois também diz em outro versículo, Romanos 7:12, que a lei é boa. A Bíblia diz que Deus é santo. Você pode ler isso, Isaías 5:16. Ela diz que a lei é santa. A Bíblia diz que Deus é perfeito. Mateus 5:48, a lei é perfeita. Salmo 19, versículo 7. João 4, 1 João 4:8, Deus é amor, a lei é amor. Ainda não terminamos.
Pegue seu cartão de crédito. Tem mais. Vamos dobrar seu pedido. Diz que Deus é justo. Nem vou ler tudo isso. Você pode pegar seu celular e tirar uma foto. Também está em sua lição. Deus é justo. A lei é justa. Deus é a verdade. A lei é a verdade. Deus é puro. A lei é pura. Deus é espiritual. A lei é espiritual. Deus é imutável. A lei é imutável. Deus é eterno. A lei é eterna. Então, como pode um cristão ou judeu dizer que a lei foi alterada? Você tem que se livrar de Deus. Veja, a lei não precisa ser mudada. O propósito do plano de salvação é nos mudar. Nós precisamos ser transformados. Fomos nós que caímos. A lei existe para nos mostrar nossa necessidade de Cristo. Pergunta número 6. Em última análise, Cristo é o nosso exemplo. Amém? Jesus guardou os 10 mandamentos? Resposta. Sim, ele guardou. A Bíblia diz, porque eu guardei os mandamentos de meu pai. Mas espere, pastor Doug. A Bíblia não diz que Jesus bebia vinho? Não. Ela diz que seus inimigos o acusavam de beber vinho. Não diz que ele era um glutão? Não. Diz que seus inimigos o acusavam de ser comilão. Os escribas e os fariseus o acusaram de ser samaritano. Ele não era samaritano. Disseram que ele era Belzebu. Ele não era. Disseram que ele era um enganador. Ele não era. Algumas pessoas dizem, bem, Jesus, você sabe, ele não guardou a lei. É claro que ele guardou a lei. É por isso que ele pôde morrer em nosso favor. Ele era um salvador perfeito. O texto diz que não cometeu pecado. Jesus não cometeu pecado algum. Ele viveu uma vida santa para que pudesse ser nosso exemplo. Veja, Jesus veio por 3 motivos. Ele disse, eu vim para lhes mostrar o Pai. As pessoas não sabem quem é Deus. Elas não entendem. Acham que Deus é um grande policial sádico no céu que quer nos bater toda vez que fazemos algo errado. E Jesus disse, se você me viu, você viu o Pai. Jesus era paciente, amoroso, compassivo e bom. Ele veio para nos mostrar o Pai. Ele veio para nos mostrar como viver. Ele viveu 33 anos e meio como um ser humano. Foi tentado em todos os aspectos como nós somos tentados, mas sem pecado. E ele disse, a Bíblia diz, que ele nos deu o exemplo para que andássemos como ele andou. Um cristão é um seguidor de Cristo. Amém. Então ele veio como nosso substituto, nosso sacrifício. Depois de nos mostrar o Pai e de nos dar um exemplo, ele diz, agora você não vai conseguir sem mim. Você pecou, sua pena é a morte, mas não quero perder você. Eu o amo muito, eu morrerei por você. Receberei o que você merece e lhe darei o que eu mereço. Receberei sua maldade, darei a você a minha bondade. Receberei seu pecado, darei a você a minha justiça. Ele troca de lugar conosco se acreditarmos e aceitarmos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa acreditar. É como se ele lhe desse um cheque. Se você não o descontar, ele não lhe servirá de nada. Vocês precisam levá-lo ao banco, amigos. Podem dizer amém? Acreditem nisso. Ele não cometeu pecado algum. Eu leio isso para vocês. 1 Pedro 2, versículo 22. Nem se achou engano em sua boca. Ele viveu uma vida santa. Então, número 7. Os cristãos do Novo Testamento são obrigados a guardar os 10 mandamentos? Ah, eu pensei, mas não estamos sob a lei agora. Estamos sob a graça. Não há problema em desobedecer. O que a Bíblia diz? De capa a capa. Mateus 19, versículo 17. Se vocês querem entrar na vida, guardem os mandamentos. Essas são as palavras de Jesus. João 14, 15, Cristo novamente está falando. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Oh, espere, mas pastor Doug, você está pensando. Você tem os 10 mandamentos, então você tem os mandamentos de Jesus. Não caiam nessa, amigos. Eles são a mesma coisa. Vou lhe dar uma escritura. A Bíblia diz que todas as coisas que foram feitas por Ele. Evangelho de João, certo? Mas quantas coisas? Quem escreveu os 10 mandamentos? Todas as coisas que foram feitas por Ele. Você acha que Jesus disse, ó Pai, você tem seus mandamentos, mas eu tenho os meus? Ele disse, eu e meu Pai somos um. Portanto, quando Ele diz, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, certamente são os 10. E Ele diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Acherdal? Isso é Apocalipse 14, versículo 12. E você pode até mesmo ir para o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22. E ele diz, bem-aventurados, último capítulo da Bíblia, bem-aventurados os que cumprem os seus mandamentos, para que tenham direito de entrar pelas portas da cidade e comer da árvore da vida. Agora aconteceu alguma coisa desde
nos últimos momentos que esteja atrapalhando um pouco? Qual é o problema? Há algo errado com minha aparência? Você acha que sim? Sabe, antes de vir para cá, eu era muito cuidadoso. Você pode perguntar a qualquer um. Sou muito meticuloso. Escovo meus dentes, faço gargarejo, faço desodorização e verifico minha linha de shows. Eu estudava em uma escola militar de Nova York. Mas você acha que há algo errado? Você sabe que eu não vejo nada de errado? Como vou ver se há algo errado? Seu testemunho, ou talvez eu precise ver por mim mesmo. Onde vou encontrar um espelho? Oh, olhe aqui, que conveniente. Tudo bem. Então, estou me sentindo muito bem agora. Estamos nos divertindo muito estudando juntos. Oh, meu Deus, isso não está certo. Eu me sentia ótimo, até me olhar no espelho. Portanto, a resposta é: não se olhe no espelho e você se sentirá bem novamente, certo? Alguns de vocês se levantam de manhã, olham-se no espelho e dizem: ah, não faça isso de novo. Arruinará seu dia inteiro, certo? Então, a resposta mais fácil não seria: jogue fora o espelho? Muito bem, vamos supor que essa não seja a resposta. Mas eu me vejo, não estou gostando. Eu me sentia bem. Olho para cá e há algo claramente errado. Meus óculos não estão retos. Esse é o problema, certo? Então, se isso me mostrou o problema, então talvez ele possa resolver o problema. Então, eu uso isso para resolver o problema? Então, se você se olhar no espelho, e sim, eu costumava fazer isso com um marcador e acidentalmente fiz uma vez com um marcador permanente. Por isso agora uso fita adesiva. Então, se você se olhar no espelho e perceber que há algo errado, se tiver sujeira no rosto, o que você faz? Coloca seu rosto contra o espelho e esfrega o rosto? Não, o que você faz? Você precisa se lavar. Bem, eu preciso de algo para me lavar. Que conveniente. Então, o que é isso? O que ele representa? A lei de Deus. Ela serve para purificar o pecado? Ou nos mostra a nossa necessidade de purificação? O que esse pano vermelho representa? O sangue de Jesus Cristo. É uma toalha de rosto, mas é um símbolo do sangue de Cristo. Então, eu olho aqui e vejo que tenho um problema, mas isso não serve para me ajudar com o meu problema. Ele é impotente. Mas isso pode resolver o problema. E agora? Você sabe. Agora estou muito bem. Isso não me incomoda. De fato, sabe como é. Então, depois que isso acontecer e eu passar por uma experiência embaraçosa como essa, de vez em quando vou me referir ao espelho. Quantos admitem? Levantem as mãos. Preparem uma foto para o público. Quantos admitem que já se olharam no espelho hoje? Mãos ao alto. Grupo honesto, louvado seja Deus. Agora é importante se olhar no espelho, mas não é bom se olhar no espelho demais. Quantos de vocês conhecem alguém que se olha no espelho um pouco demais? Eu vi alguns de vocês apontarem uma pessoa. Mas quantos de vocês conhecem pessoas que parecem nunca ter se olhado no espelho? Esse é outro problema, certo? Então precisamos disso, não é? Precisamos da lei? Não para nos salvar. Precisamos da lei para nos mostrar que precisamos de salvação. O diabo quer se livrar disso porque se você não tem isso, não precisa do sangue de Cristo. Assim, até mesmo em algumas igrejas, eles estão pregando doutrinas de demônios que dizem que não precisamos de Jesus e do sangue de Cristo. Bem, temos que nos apressar, mas acho que esse é um ponto muito importante para nos lembrarmos. Amém? Tiago 1:23. Confirma a mesma coisa. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Pois ele observa a si mesmo, vai embora e logo se esquece do tipo de homem que era. Mas quem olha para a perfeita lei da liberdade, como Deus chama os 10 mandamentos, uma lei pesada, a lei da liberdade. Vocês sabem que está escrito no Salmo 1:19, versículo 45. Portanto, guardarei os teus mandamentos para todos sempre e andarei em liberdade porque guardo os teus preceitos. A maioria de vocês não está aqui esta noite com tornozeleiras, presumo. Ou seja, do governo. Porque vocês cumprem a lei. Vocês são livres. Certo? Aquela lei que deveria colocar os criminosos na cadeia. Sabe, testemunhei um roubo hoje, não estou brincando. Eu cheguei em casa,
Contei para Karen. Estava na loja, me preparando para sair com uma salada que comprei. Eu estava na fila com outras pessoas, e um cara estava saindo da rua. Uma moça estava colocando o dinheiro no caixa, e ele estava olhando pela janela. Ele foi pegar o dinheiro e a atendente tentou pegá-lo de volta da mão dele, e ele saiu da loja com $1 ou $2, e elas saíram e o perseguiram e recuperaram o dólar delas. Louvado seja o Senhor. Mas, que tipo de mundo é esse, hein? É em que estamos vivendo. Portanto, fico feliz com as leis, e você? Quero que elas sejam cumpridas. Caso contrário, teremos o caos em nossa cultura. Bem-aventurados os que guardam a lei, os que são cumpridores da palavra. Agora quero ilustrar. Vou colocar os 10 mandamentos aqui no palco por 1 minuto, porque quero ilustrar porque isso é tão importante e como se encaixa no tema da profecia bíblica. Então aqui estão os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos estão em quantas tábuas de pedra? 2. A palavra de Deus é dupla em sua natureza. A Bíblia nos diz que ela é a lei e os profetas. Em Apocalipse, há 2 testemunhas, e é como Moisés e Elias. Moisés é o grande legislador, Elias é o grande profeta. 2 escrituras no final do Antigo Testamento. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo. Lembre-se de que eu lhe envio Elias, o profeta, antes do grande e terrível dia do Senhor. A primeira tabela de mandamentos trata de nossa responsabilidade para com Deus. E para aqueles que possam questionar, este é um resumo. Não é que, você sabe, não poderíamos colocar todas as palavras ali, só para lhe dar uma ideia. Os primeiros 4 mandamentos dizem respeito a adorar somente a Deus, não adorar ídolos, não tomar seu nome em vão, lembrar nosso tempo para Deus. É o nosso relacionamento com Deus. Portanto, os 4 primeiros tratam desse relacionamento vertical. Em seguida, chegamos aos 6 últimos mandamentos e eles tratam do nosso relacionamento com o próximo, começando com honra teu pai e tua mãe, e indo até não cobiçarás teu próximo e seus bens. Se você pudesse definir Deus em uma palavra, qual seria essa palavra? Deus diga comigo, Deus é amor. Os 10 mandamentos são o amor a Deus e o amor ao próximo. Os 10 mandamentos não são ruins. Paulo disse que todos os mandamentos se resumem nisto: amar o Senhor de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. E se você estiver amando o Senhor de todo o seu coração, estará cumprindo os 4 primeiros mandamentos, certo? Se você ama a Deus, vai adorar outros deuses? Não. Se você ama a Deus, não vai deturpá-lo, sabe? Adorando ídolos. Não vai usar o nome dele em vão. Você vai querer passar seu tempo com Deus. E se você ama seu próximo, não vai roubar, tomar sua esposa, matá-lo, mentir, cobiçar, honrar seus pais, certo? Portanto, o amor é o cumprimento da lei. A lei é boa, ela é justa, santa e boa. Portanto, podemos voltar ao cenário daqui a pouco. Quero voltar à lição. Muito legal, não é? A maneira como eles fazem isso. Então, Deus deu sua lei da maneira mais majestosa possível. O que Deus poderia fazer que não fosse mencionado para nos mostrar a importância da lei? Falou-a com sua própria voz de uma montanha, com trovões e relâmpagos, fumaça e fogo. Escreveu-a com seu dedo, escreveu-a em pedra para mostrá-la como imutável. E, no entanto, há até mesmo cristãos que dizem: não preciso me preocupar com os 10 mandamentos porque Jesus morreu por nós e podemos quebrá-los. Isso é uma blasfêmia, não é isso que a Bíblia ensina. Quero dizer, sabe, meu problema antes de vir a Cristo era o pecado, a ilegalidade. Não quero lhe contar muito cedo ou você pode não voltar, mas eu era um ladrão. Sim, eu era aquele cara que entrava na loja e pegava alguma coisa sem pagar por ela. Ou arrombava casas ou roubava carros. E todos os outros mandamentos. Então Jesus me salvou, parei de fazer isso. Você não está feliz? Então, esse é o propósito de nos salvar de nossos pecados. A Bíblia diz abençoados. Quantos querem ser abençoados? Bem-aventurados os que cumprem seus mandamentos. Jesus disse: se vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não somente os que ouvem, mas os que praticam. Número 8. Qual é a diferença entre o novo e o antigo convênio? É importante entender isso. Algumas pessoas dizem: bem, pastor Doug, agora estamos sob a nova aliança e os 10 mandamentos fazem parte da antiga aliança. Bem, os 10 mandamentos fazem parte da antiga aliança. Você pode ler sobre isso em Êxodo, capítulo 20, e pode ler sobre isso em Deuteronômio 5, e pode ler sobre isso em Deuteronômio 4, que diz que Deus lhes declarou sua aliança, os 10 mandamentos, que lhes ordenou que cumprissem.
E quando Deus falou os 10 mandamentos, o povo fez um acordo. Isso é um convênio, um acordo. Eles fizeram um acordo, eles disseram, tudo o que o Senhor disse nós faremos. Antes que se passassem 40 dias, eles fizeram um bezerro de ouro e quebraram o convênio. Portanto, a antiga aliança, o Antigo Testamento, antiga aliança, as mesmas palavras, foi quebrado no Antigo Testamento. Onde você acha que se encontra a nova aliança? No Antigo Testamento. O primeiro lugar onde você encontra a nova aliança é em Jeremias, capítulo 33. Ele diz, farei uma nova aliança com a casa de Israel depois daqueles dias. Escreverei minha lei em seus corações. Ele colocará sua lei dentro de nós. Isso é o que diz em Ezequiel. Ele nos dá um coração de carne. Ele tira um coração de pedra. Até Moisés disse, eu te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus. A nova aliança, todos nós somos salvos sob a nova aliança. É o novo coração. Portanto, a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança não é a lei, é onde ela está escrita. Escreverei minha lei, nova aliança, escreverei minha lei em seus corações. Você também a encontra na nova aliança em Hebreus, capítulo 8, e em outros lugares. Portanto, a nova aliança é a minha lei que não muda e que agora está escrita, não na pedra, mas nas tábuas de carne de seus corações. Como é mais fácil obedecer a Deus quando você o ama. Vou lhe dar um exemplo. Você sabe que existe uma lei que diz que não se deve matar seus filhos? Quantos sabem que existe uma lei? Quantos de vocês têm filhos? Quantos? Quantos não matam seus filhos por causa da lei? Eu vi algumas mãos se levantarem. A maioria de vocês não mata seus filhos porque os ama. Você vai para casa? Cara, eu gostaria muito de matá-los, mas estarei na cadeia. Não posso. Todos vocês vão ser presos. Caso contrário, eles são apenas... Você não pensa nisso, porque você os ama. Eu amo minha esposa. Nunca traí minha esposa. Não penso nisso. Isso porque a amo. O amor é o cumprimento da lei. Portanto, o novo pacto é aprendermos a amar a Deus. Você não quer fazer nada que possa magoá-lo. E porque você ama a Deus, não quer fazer nada que prejudique seus irmãos e irmãs. Isso é o que significa ter o novo nascimento. Nascer de novo. Portanto, acho que você entende a diferença entre a antiga e a nova aliança. Ele lhes declarou como aliança que ordenou que cumprissem os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. E então ele diz, encontrando falhas neles, qual era a falha no antigo convênio? A lei ou o povo? Ele diz, farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Então, a propósito, em nenhum lugar da Bíblia Deus faz uma nova aliança com os gentios. Você percebeu isso? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento está escrito, farei uma nova aliança com a casa de Israel. Se você for cristão, será enxertado na linhagem de Israel. A Bíblia diz que se você é Cristo, você é a semente de Abraão. Nós participamos dessa aliança e somos todos salvos. Nós nos tornamos o Israel espiritual, se você preferir. Número 9. Como é chamado o fato de sermos convertidos e recebermos um novo coração? Bem, acabei de falar sobre isso. É aquela maravilhosa metamorfose espiritual em que passamos de uma minhoca para uma borboleta. Você nasceu de novo. Você deve ser o quê? Nascer de novo. Um novo nascimento. Isso é algo. As coisas velhas passam e todas as coisas se fazem novas. Número 10. O que devo fazer para ser perdoado e purificado do pecado? Agora, isso é muito importante, para entendermos. Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. O mundo inteiro será salvo? Não. Infelizmente, Jesus disse que a porta é reta e o caminho que leva à vida é estreito. E poucos são os que o encontram, porque poucos estão procurando. Você percebeu que em nossa música tema, ela diz, busquem de todo o coração, procurem de toda a alma. Deus diz, vocês me procurarão e me encontrarão. Jeremias 29, 13. Quando você me procurar de todo o seu coração, você precisa desejá-lo. Você precisa buscar. Jesus disse, busque e você encontrará. Ele morreu por todos. Mas precisamos nos conscientizar de nosso pecado. E então nos arrepender de nossos pecados. Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seus pecados sejam apagados. Não seria maravilhoso se você pudesse começar de novo e ter todos os seus pecados lavados? Você pode.
Você pode dizer a Deus que está arrependido e dizer, bem, pastor Doug, eu ainda sou tentado. Todo mundo é tentado. Jesus foi tentado. Mas você diz a Deus, sinto muito por meus pecados, mude meu coração. E então você passa a vida inteira aprendendo a fazer o que é errado. Ele então lhe ensina a fazer o certo. Em Isaías 1, diz que aprendemos a fazer o bem. Você começa a seguir o Senhor e olha para Jesus. Isso é chamado de santificação. E você aprende uma nova maneira de pensar. Você lê a Bíblia. Você mantém seus olhos em Cristo. Você começa a se tornar como Ele. Você muda. Há uma conversão. Você se arrepende. Você se confessa. Parte do arrependimento é confessar seus pecados a Deus. E você pode estar pensando, Deus não sabe de tudo, pastor Doug. Bem, sim, você não está dizendo a Ele para poder informá-lo. A primeira vez que li isso, pensei, ok, senhor, é melhor você se sentar, temos que conversar. Quero dizer, Ele já sabe de tudo, certo? Se você sair do auditório hoje à noite e acidentalmente pisar no pé de alguém, você vai dizer, desculpe-me, certo? Ela sabe que você pisou no pé dela? Sim, mas mesmo assim você pede desculpas. Isso é apropriado. Agora, se você pisar no pé dela e realmente o machucou, você começa a me dizer, mas sinto muito. Porque você realmente a machucou, certo? Você a derruba por acidente e depois a ajuda a se levantar. E você diz, sinto muito, não chame o advogado, certo? Então, observe isso. O grau de dano dita o grau do pedido de desculpas. Certo? O quanto ferimos a Deus? Olhe para a cruz. Os sofrimentos de Cristo. Ele recebeu o que você merece. Portanto, ajoelhe-se quando estiver sozinho. Muitos pregadores dão apenas parte da resposta. Eles dizem, venha para a frente, faça esta pequena oração, agora você está salvo. Agora, muitas pessoas serão salvas com isso, porque isso é tudo o que sabem e é tudo o que têm. Mas isso não é tudo o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, arrependa-se. Arrependa-se de seus pecados. Confesse seus pecados a Deus. Se você disser, bem, eu não me lembro de todos os meus pecados, pastor Doug. Ninguém se lembra. Comece com os 10 mandamentos. Você já mentiu alguma vez? Você já roubou? Você já teve pensamentos puros? Jesus disse que o pecado não é apenas a ação, é a atitude. Se um homem ou uma mulher olha para o sexo oposto e cobiça em seu coração. Bem, hoje em dia você tem que dizer que olha para qualquer sexo, porque está tudo misturado. Mas se você olhar e cobiçar, você pode cometer adultério em seu coração, certo? Você sabe, você pode matar em seu coração. Jesus disse que se você ficar com raiva de seu irmão sem motivo, você é culpado de assassinato. E ele disse que, mesmo em nossas palavras, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Às vezes podemos mentir por meio de insinuações. Portanto, leia os 10 mandamentos. Ajoelhe-se e diga, Senhor, eu tenho sido um mentiroso. Pensamentos impuros, eu adoro outros deuses. Algumas pessoas passam o tempo todo na frente da TV e se perguntam se tem problemas com idolatria. Você nunca ora. Mas sabe tudo sobre os resultados do beisebol. Certo? Não estou dizendo que há algo de errado com o beisebol. Só estou lhe dizendo que algumas pessoas fazem do carro um Deus. Entende o que quero dizer? Confesse seus pecados a Deus. Diga, Senhor, você me perdoa? Jesus morreu por meus pecados e acredito no que o Senhor prometeu, que se eu confessar meus pecados, 1 João, capítulo 1, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essas não são boas notícias, amigos? Ele quer que sejamos perdoados. Ele quer que tenhamos paz. Ele quer que estejamos em seu reino com Ele. Quem entra no coração de um cristão nascido de novo. E o que Ele faz? A Bíblia diz em João 14:7 que o Espírito Deus, o Espírito entra em sua vida. Algo acontece, Ele vai ativar. Você está lhe dando permissão dizendo, Senhor, não posso fazer isso sem você. Entre em meu coração, Ele falará com você, Ele o guiará. Jesus saiu da água em seu batismo e o Espírito Santo desceu. Se você entregar sua vida ao Senhor, Deus lhe dará o Espírito Santo e Ele também pode lhe dar o batismo do Espírito em seu batismo. Novamente, tanto para querer quanto para fazer, Ele o ajudará a fazer a boa vontade dEle. Não podemos viver a vida cristã sem a ajuda de Deus, amigos. Você sabe que Deus nunca pedirá que você faça algo que não possa fazer? Isso é razoável? Qualquer coisa que Deus lhe peça para fazer, por mais difícil que você ache que seja, Ele o ajudará a fazer. Há pessoas que pensam, Pastor Doug, estou lutando para parar de fumar há anos, estou tentando parar de beber, e não se trata apenas de fumar, é o vaping, drogas. Alguns são viciados em pornografia. Outros são viciados em cartões de crédito e em compras.
a todos os tipos de vícios. De fato, se você não tem Jesus, você é um viciado em pecado. A questão é, qual é o seu vício? Seja qual for, ele pode quebrar as correntes. Já conversei com pessoas. Elas lutaram durante anos com o vício da bebida, do fumo, da pornografia, das compras e de qualquer outra coisa. Alguns são viciados em trabalho. E ele pode mudar você. Jesus nunca pedirá que você faça algo sem lhe dar o poder para fazê-lo. Você diz, ó Senhor, eu quero fazer isso. Você diz, ó Senhor, não posso atravessar o oceano. Não sei nadar. Ele abrirá o mar. Ele lhe dará equipamento de mergulho. Ele fará alguma coisa. Mas ele encontrará uma maneira de atravessá-lo. Tudo o que ele pedir. Deus pode mover montanhas, amigos. Acreditem nisso. Amém? Por que Deus fez um sacrifício tão fantástico por você e por mim? A Bíblia nos diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora que é tão difícil, amigos, para aqueles que sabem do que estou falando, que eu perdi um filho. Nós perdemos um filho. Ao fazer reuniões evangelísticas nas Filipinas, recebi um telefonema que nenhum pai quer receber. Nosso filho alto, bonito, forte e gentil morreu em um acidente de construção. Tivemos que largar o que estávamos fazendo e voltar para casa. E não dá para descrever a dor de quando se perde um filho. Não sei por que Deus nos mandou amar tanto nossos filhos. É algo que não consigo explicar. Mas não leio mais esse versículo. Da mesma maneira, quando penso que Deus me amou tanto que deu seu filho, e você sabe, isso me ocorreu. Deus ama seu filho muito mais do que eu amo meu filho. E ele deve realmente amá-lo para dar seu filho, para salvá-lo. Você não gostaria de amar um Deus assim? A Bíblia diz, o que devemos fazer? Ela diz, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Agora, a palavra crer não significa apenas acreditar que ele morreu pelo seu pecado, porque o diabo acredita nisso. A palavra crer significa acreditar. Quando Jesus diz algo, você diz, eu acredito nele, vou viver o que ele me disse. É isso que significa. Não é apenas um tipo de graça barata que diz, sim, eu acredito nisso e você continua seu caminho. Você não acredita realmente se agir assim. Significa acreditar no que ele diz e fazer o que ele diz. Siga-o. A todos quantos o receberam, ele lhes dá o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele os adota em sua família e os ama como filhos e não os abandonará. Se você cometer um erro, ele o levantará novamente. Não fique desanimado. Se você vier a Cristo, o diabo tentará desencorajá-lo e fazê-lo desistir. Não desista. Há pessoas assistindo agora. E você deixou de ir à igreja anos atrás porque alguém na igreja feriu seus sentimentos. Não faça isso. O diabo quer expulsá-lo da igreja. Até Jesus tinha um Judas em sua igreja, certo? Portanto, não fique desanimado. O laço terreno mais forte é o laço de um pai para um filho. E isso é o quanto Deus nos ama. Número 13. Alguém é salvo por cumprir a lei? Resposta, não. Pelo quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e não por vós mesmos. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não somos salvos porque fizemos por merecer. Por exemplo, estou dirigindo muito rápido e vejo aquelas luzes azuis e vermelhas atrás de mim. Quantos de vocês, quando estão dirigindo, se virem um carro de polícia, automaticamente tiram o pé do acelerador? E mesmo que estejam abaixo do limite de velocidade, é como um reflexo. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Estou com pressa para fazer a obra de Deus e às vezes vou rápido demais. Eu sei, você vai dizer, Pastor Doug, acelerar não é pecado? Bem, o Senhor e eu estamos trabalhando nisso, então ore por mim. Mas de qualquer forma fui parado. É uma história real. E o policial chega e disse, eu o mandei parar, porque você infringiu a lei. E eu não queria parar, mas quando vi aquelas luzes azuis e vermelhas, não tive escolha. Infringi a lei. Estou sob a lei. E eu disse, por favor, o senhor poderia ter misericórdia de mim? Meu seguro vai aumentar. Minha esposa vai me dar uma bronca porque o seguro aumentou. São os meus pontos. E sinto muito por isso.
E então alguém me disse uma vez que chorar ajuda. Então eu fiz isso. E ela não me multou. E ela disse, vou lhe dizer uma coisa. Vou ter misericórdia dessa vez. Vou lhe escrever uma advertência. Assim que ela disse, vou ter misericórdia, eu disse, louvado seja o Senhor. Agora estou sob a graça. Eu não merecia isso. Acelero o motor, engato a segunda marcha, puxo a embreagem e espirro o cascalho em todo o carro da polícia. E saio arrancando porque, louvado seja o Senhor, não estou mais sob a lei, estou sob a graça. É isso que eu faço? Ah, não. Uma vez que eles dizem que estou sob a graça, e olho para o meu espelho retrovisor, vejo que eles ainda estão lá. Ligo o meu pisca-pisca. Espero até que não haja nenhum carro por cerca de 6 milhas em qualquer direção. Saio para a estrada e acelero lentamente a 48,5 km por hora. Certo? Sou mais cuidadoso do que qualquer um agora porque estou sob a graça. Entendido? Portanto, a ideia de que estar sob a graça significa que você pode violar a lei é absurda, não é bíblico. Número 14. Não é verdade que uma vez que somos salvos pela graça, não é mais necessário guardar a lei? Bem, acabei de responder isso para você. O que a Bíblia diz? Nós então anulamos a lei por meio da fé? Certamente que não. O rei Tiago diz, Deus nos livre. Pelo contrário, nós estabelecemos a lei. As pessoas salvas são mais cuidadosas em obedecer do que qualquer outra pessoa, porque amamos o Senhor. Não queremos violar sua lei. Amém? Jesus disse, se alguém disser que eu o amo e não guardar os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Devemos pecar porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? Certamente que não. Posso ser um verdadeiro cristão sem guardar seus mandamentos? O que diz a Bíblia? Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso, como já mencionei. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Número 16. A quem o diabo odeia especialmente nestes últimos dias? Resposta: o dragão está irado, enfurecido com a mulher. Essa é a igreja, o povo de Deus. E ele vai fazer guerra contra o remanescente, o restante de sua descendência. Que guardam o quê? Contra quem o diabo está lutando nos últimos dias? Aqueles que guardam os mandamentos. E não são apenas aqueles que quebram os mandamentos no mundo. Ele está tentando fazer com que as pessoas na igreja desconsiderem a lei de Deus. Satanás odeia a lei porque ela nos aponta para Jesus. E ajuda as pessoas a encontrarem seu pecado e depois seu Salvador. O que motiva uma pessoa a obedecer à lei de Deus? Resposta: portanto, o amor é o cumprimento da lei. E mais uma vez, você vê aqui onde está escrito em Mateus, no versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu quê? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E novamente, 1 João 5,3. Pois esse é o quê? O amor de Deus, digam comigo, que guardamos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Não quando você ama. Quando você ama alguém, não é um fardo guardar seus mandamentos. Quais são algumas das gloriosas recompensas de aceitar Cristo e guardar sua lei? Vejam os aspectos positivos, amigos. Não é um fardo, é uma bênção. Estas coisas vos tenho dito para que o vosso gozo seja completo. E o vosso quê? Sua alegria pode estar em você, sua alegria pode ser plena. Mais uma vez, feliz Provérbios 29 e 18. Diga isso, mas feliz é aquele que guarda tudo. Essa é a palavra de Deus, amigos. E novamente vocês podem ler aqui no Salmo 119, versículo 165, grande. Grande paz tem os que amam a sua lei, e nada o ofenderá. Gostaria de convidar John. Ele vai sair e cantar aqui por 1 minuto. E depois quero fazer uma oração com vocês. Vocês ouviram algumas coisas que talvez não tenham ouvido antes, que falam sobre o amor de Deus e a lei de Deus, e talvez sejam diferentes. Mas será que preguei para vocês a palavra de Deus? O Senhor os trouxe a essas reuniões, amigos, e vocês estão assistindo porque Ele os quer em seu reino. Ele os ama tanto que deu seu próprio Filho. Quantos de vocês nesta noite perceberam que existe um problema chamado pecado?
e que Jesus tem a resposta. Sabe, Ele quer que você aceite isso. Ele quer lavá-los em seu próprio sangue. Ele quer que você entre em seu reino. Ele quer que você experimente um novo nascimento. Você precisa acreditar que Ele pode fazer isso por você. Você não é um pecador maior do que Jesus é um Salvador. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Você pode ter tentado e falhado antes, mas você pode ter sucesso. Você pode ter uma vida cristã vitoriosa. Um dia de cada vez. Quantos de vocês querem dizer: Senhor, pegue minha mão nesta noite e pedir a Ele que o conduza a esse reino? Pai do céu, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas. O Senhor as ama. Elas estão vindo. Nós nos arrependemos de nossos pecados, Senhor. Confessamos que somos pecadores. Salve-nos de nossos pecados. Derrame seu Espírito sobre essas reuniões. Esteja com aqueles que estão assistindo. Ajude-nos a ter uma vida nova e a estarmos prontos para sua breve vinda. Oramos em nome de Cristo. Amém. Quantos de vocês acreditam que Deus pode fazer isso por vocês? Amém? Quando será a nossa próxima reunião? Amanhã falaremos sobre a coisa mais importante, o destino dos perdidos, as boas novas, sobre o que está por vir. Amigos, nestes últimos dias, diga a seus amigos que venham. Nós os veremos lá. Deus os abençoe e tenham uma noite maravilhosa.